Shalom, irmãos! E hoje nós vamos continuar falando sobre a determinação. E como nós temos caminhado, nós estamos falando de personagens bíblicos. E um personagem que nós vamos falar hoje, nós pegamos personagens do Antigo Testamento, mas nós teríamos muitos exemplos para dar do Novo Testamento. Mas essas histórias do Antigo Testamento ilustram bem aquilo, a mensagem que a gente quer dar. E hoje nós vamos ver sobre Esther, a rainha Esther. Eu sou apaixonada por essa história, porque eu também, todas que nós falamos são muito interessantes. E a gente vai vendo a determinação dela em salvar o seu povo. O rei era casado com a rainha e ele pediu para a rainha desfilar em público e ela se recusou. Então ele resolveu achar uma nova rainha para o seu reinado. E Esther, ela tinha sido educada, ela era órfã e ela tinha sido educada por acho que era tio. E ele levou, ela era muito bela, muito educada. E quando o rei a escolheu, quando o rei a viu, ele se apaixonou por ela. E ela foi escolhida para ser a rainha Esther. Passado um tempo, o seu tio, que tinha criado a ela, a procurou dizendo que o seu povo estava muito necessitado e que tinha saído um decreto que todos os judeus iam ser exterminados. Por que esse decreto saiu? Porque tinha uma pessoa que trabalhava no reinado que detestava o tio dela e dizia assim que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. E aí ele fez, parece com a outra história que nós falamos, ele foi até o rei e fez o rei fazer um decreto que no tal dia, se não se dobrassem diante, não lembro qual foi o decreto, e os judeus iam ser exterminados. Quando ela soube isso, ela disse para o tio, mas como? Nunca mais eu fui chamado à presença do rei. E a rainha, ela só podia se apresentar ao rei se ela fosse chamada. Então, o que ela fez? Ela pediu para todo mundo, para o povo dela, rezar por ela, e ela ousou ir na presença do rei sem ter sido chamada. Mas quando ele a viu, ele se encantou com a beleza dela de novo. E ele estendeu o cetro para ela, que significava que ela não ia morrer. E aí ela fez o pedido para que o rei fosse jantar em sua casa. Quando o rei foi jantar em sua casa, a história é enorme, eu não tenho como contar toda, mas o rei foi jantar em sua casa e aquele outro que queria massacrar os judeus, ele chegou um dia ele também foi chamado para jantar na casa de Esther, e ele se achando o máximo. E ele saiu de lá e dizia para a família dele que ele era muito importante, que ele tinha sido convidado pela rainha. E aí ele chegou um dia para encontrar com o rei, e o rei perguntou para ele, o que você faria para uma pessoa que o rei quer honrar? E ele achava que era ele, aí ele começou a dizer, deveria ter tais pompas. Só que o rei queria honrar o judeu que tinha salvo a vida dele. Moral da história. O rei ouviu o apelo de Esther, o povo não foi exterminado, o tio dela foi elevado, foi honrado no reino, e aqueles que faziam mal ao povo judeu foram mortos. Por que eu quis dizer isso? Para ver que às vezes nós precisamos ousar em fazer coisas grandes para salvar o povo, para evangelizar, para anunciar a boa nova. Nós vamos pedir essa graça a Deus, essa graça que a rainha Esther teve. Ela colocou em risco a sua vida para salvar o seu povo. Ela colocou em risco a sua vida ao se apresentar para o rei, para que o povo fosse salvo. Vamos pedir essa graça da ousadia e da coragem na evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, e nós te pedimos a parresia, a coragem, a ousadia na evangelização, Senhor. Queremos fazer a tua vontade hoje e sempre. Queremos, Senhor, te amar e ter a coragem de dar a nossa vida
para que outros sejam salvos e conheçam a Ti. Senhor, dá-nos essa ousadia da Rainha Esther, para que também sejamos ousados na Tua presença em prol do povo que Tu nos confiastes. Te pedimos isso pelas mãos da nossa Mãe, Maria Santíssima. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não vai ser diferente dos outros dias. Eu pediria muito. Eu não pude contar todos os detalhes da vida da Rainha Esther, nem tampouco de Neemias, nem tampouco de Daniel. Leia o livro da Rainha Esther. É interessante quando a gente lê, se você conseguir ler o livro todo, você tem uma noção daquilo que essa mulher representou e representa para nós. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te ajude nesse caminho, intercedendo para que você seja uma pessoa determinada para fazer a vontade de Deus. Shalom!